Cadê? Vamos ver o vídeo do Pirula. Vamos lá, gente. Pirula! Vai morrer os crocodilos, Pirula, se a gente deixar de privatizar essa Sabesp. Então vamos ver o vídeo do Pirula sobre preconceito com ateus, contra ateus, né? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Deixa eu ver, deixa seu comentário aí. E é claro, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem grupo no WhatsApp. Você pode mandar um live pix, tem apoias também, um monte de coisa. Não sou ateu, só não acredito em divindade nenhuma. Beleza. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, continuando a série Pergunte ao Ateu. Este aqui é o vídeo número 20, se não me engano, e ele é derivado da pergunta que eu retirei ainda lá. Eu tenho que comentar, eu tenho que parar para comentar o chat. Você viu o caso do aborto espontâneo do primo rico? Eu vi. Eu vi, viu? A gente pode comentar esse assunto aqui em breve, inclusive, depois do vídeo do Pirula, mas eu vi esse negócio. Inacreditável. Dos comentários do vídeo 17, né? Que eu tinha falado pra vocês que eu ia gravar 3, lembra? Eu gravei o 18, gravei o 19 e tô gravando o 20 agora, tá certo? Também, pra não ficar aquela confusão pra quem tá vendo na sequência, mas eu tô vendo o 18, 19 e tal, não sei o que, aí eu coloquei o gorrinho aqui, o capuz aqui do casaco aqui na cabeça, e aí vocês estiverem olhando, eu tô de capuz, é o 20, não é o 19 e tal, enfim. Tô inventando aqui as coisas porque eu tô gravando tudo na sequência. Mas enfim, eu deixei agora pro 20, na verdade eu fui até um pouco, digamos assim, eu tentei poupar o meu trabalho, porque eu poderia ter pegado pelo menos uns 10 comentários no mesmo nível desse que eu peguei agora, tá? Para poder responder para vocês, né? Para quem não sabe, né, o que a série Pergunte ao Ateu, eu esqueci de explicar, sou eu pegando uma pergunta do vídeo anterior da série e tentando responder sobre a ótica do ateísmo, ou um assunto que seja sobre ateísmo em geral, entendeu? E eu falo só por mim mesmo, eu não falo em nome de nenhum outro ateu que exista por aí, eu só falo em meu nome, mas entra aí como uma voz do ateísmo na internet para comentar sobre alguns assuntos aí, e certamente vários ateus vão se identificar com o que eu tenho para dizer. Mas enfim, voltando. Eu peguei 2 perguntas, mas eu poderia ter pego 20 com o mesmo tipo de comentário. Ele tá fazendo cosplay do assassino do CEO. Tá. Ele provavelmente está. Respeito é uma coisa um pouco pesada, apesar de que muita gente não vai levar a sério. Muita gente vai rir, muita gente vai ser babaca, mas enfim. É sobre o preconceito contra os ateus. Eu sei, isso é uma coisa que parece muito 2011, sabe? Que a gente ainda estava começando o movimento ateu aqui no Brasil. A maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar de ateísmo. Então, tipo, muita gente tinha aí uma visão muito... Gente, o que vocês acham dessa questão aí do preconceito contra os ateus? Me digam aí no chat. Muito deturpada do ateísmo e, portanto, né, um ateu falando sobre isso na internet era considerado um absurdo, né? Depois, esse preconceito passou até, dependendo do ateu que estivesse falando, até a um conceito, né? Porque alguns ateus até extrapolaram e foram babacas, ou enfim, foram boçais com outras pessoas, sem motivos aparentes, né? Ainda que... Bom, eu já vou explicar, né? O ainda que... De qualquer maneira, os comentários que eu separei versam sobre o preconceito contra os ateus. Vocês que não lidam direto com perguntas e com ateus vindo falar com vocês e comentando e tal, talvez não estejam cientes desse tipo de realidade. E eu mesmo, às vezes, fico alheio a esse tipo de coisa, porque a minha realidade é muito diferente. Mas ainda existe muito, muito preconceito contra os ateus, contra o ateísmo como linha de pensamento e a pessoa que se autodeclara ateia. E me desculpe interromper o fluxo do vídeo aqui, Eita, mas é isso. É AD? Não, eu concordo com o Pirula até então. Né? Tem gente que não gosta do Pirula aí no chat, já vi, inclusive, mas eu concordo até então. Tem muito preconceito contra ateus. Até hoje. Embora ele diz num momento que parece ser coisa meio 2012, mas tem. Aí, Félix diz, teve crente me ameaçando de morte por ser ateu? Pois é. Tem esse tipo de coisa. Bastante. Um recadinho bem rápido, tá, que eu preciso dar para vocês. Vocês se lembram quando eu me apresentava no teatro? É AD. É AD. Gente, me desculpem. Mas eu vou ter que pular o AD. Ah lá, é a AD das palestras dele. Vamos lá nas palestras do Pílula. A gente vai pular o AD. Eu acabei de olhar aqui, eu vi que eu separei uma pergunta só, a outra eu esqueci de printar, então eu não lembro onde é que tá. Mas tá lá nos comentários do vídeo, tá certo? Insider. Então eu vou ler aqui a pergunta que eu separei, mas enfim, vocês vão entender o que eu tô falando. Bodolino 123. Boa noite, Elisângelo. E o Javali Soviético, inclusive bom nome, diz que falou que era ateu e foi chamado de anticristo, certo?
Sou ateu e quero saber como você lida com o preconceito. Talvez no seu meio não haja tanto preconceito, já que provavelmente você deve ter mais pessoas ao seu entorno que sejam ateias ou que pelo menos tenham uma mente mais aberta. Mas já tive problemas no trabalho quando acabei contando que sou ateu. As pessoas primeiro disseram aquelas frases do tipo crê em Deus Padre, tá amarrado e coisas assim, e após isso percebi que se afastaram de mim. Tento evitar de falar para os outros que sou ateu, mas também acho frustrante outras pessoas poderem falar livremente de suas religiões, enquanto eu tenho que ficar quieto. Não tenho nenhuma pessoa próxima que seja ateia. Tem algum conselho? Gosto muito dos seus vídeos e só tenho acesso a pessoas ateias pela internet. Aí aqui um tal de Maicon deve ter feito uma pergunta que depois apagou, né? Falando, assim, pela resposta do Bodolino, eu pressuponho que seja do tipo, mas você foi babaca com alguém, ou você tentou falar que o Deus das pessoas não existe, ou sei lá o quê, porque falou assim, ó, não fiz nada disso. As pessoas só não gostaram de saber que sou ateu. Então eu tô pressupondo qual foi o comentário que levou o Bodolino a fazer essa resposta. Tem vários relatos desse tipo, né? O Thiago disse que teve amigo, entre aspas, se afastou dele e da esposa dele pelo ateísmo. Né? Tem um comentário, o Olavo Caveirão falava coisas, ateísmo é ideologia assassina, acho razoável dizer que os preconceitos fazem parte de uma agenda. Cara, falando em discípulos, né, e no caso, ex-discípulos do Olavo de Carvalho, eu não sei se vocês lembram disso, lembra daquele vídeo do Nando Moura, em que ele diz que se um ateu te perguntar sobre amor cristão, sobre esse tipo de coisa, é pra você responder com uma voadora na cara dele? E isso daí eu concordo plenamente com você. Acho bastante razoável também dizer que esse preconceito faz parte de uma agenda. Mas eu imagino que seja algo desse tipo, porque é muito comum para quem está acostumado a lidar com ateísmo na internet ver ateus muito raivosos, muito virulentos, que chegam falando que quem acredita em Deus é burro, que a religião é lavagem cerebral, e que quem acredita em religião é otário, e não sei o que, não sei o que lá. E isso, obviamente, nunca vai ser recebido com muita simpatia pelas pessoas. Mas eu gostaria, nesse vídeo aqui, de dar uma abrida nesse estereótipo do ateu chato que acabou ficando na internet, para visualizar o ateísmo de um jeito mais amplo. Que é exatamente isso vinculado ao preconceito. Por que eu tô falando? Eu tenho tantas histórias que eu já li, que já me mandaram, que já... Mais história, diz o Léo. Minha família super protestante se aproximou novamente do meu irmão, que é ateu, só depois que ele começou a ganhar uma grana considerável. Acontece. Os meus falaram de viverem em lugares principalmente afastados dos grandes centros urbanos, se declararem ateus, ou simplesmente declararem que não acreditam muito na religião lá, ou no que falam na igreja, tal, não sei o quê, e sofrerem ostracismo. É muito comum, ou um preconceito muito violento. Tem história, sim, de quem teve que sair de casa. Geralmente, a galera que precisou sair de casa não foi apenas por causa do ateísmo, mas o ateísmo foi uma das grandes motivações, por causa da impossibilidade de convívio com as outras pessoas, né? Eram conflitos diários. Então, isso realmente é uma coisa muito severa, muito pesada, e isso acontece. Não pensem que isso daí é algo, sei lá, dito por meia dúzia. Ainda que o ateísmo seja uma minoria muito, muito, muito reduzida no Brasil. Eu, inclusive, comentei sobre isso, acho que em um corte, no meu canal de cortes. Caso vocês não sejam inscritos no meu canal de cortes, está aqui embaixo no link do meu canal de cortes. Geralmente eu dou minhas opiniões por lá, porque são os cortes das lives, tanto no meu canal quanto em podcasts que eu vou. Mas, de qualquer maneira, voltando, ainda que eu não tenha uma pesquisa do IBGE falando sobre a quantidade de ateus que sofrem preconceito, pelos relatos que eu recebo, eu sei que são muitos. Óbvio. Mas tem pesquisa, sim. Calma aí, deixa eu achar aqui. Quer dizer, não necessariamente do IBGE, mas tem pesquisa, cadê? Uma pesquisa de 2009 mostrou que os ateus eram um grupo demográfico mais odiado do Brasil. De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados afirmaram sentir ódio ou repulsa pelos ateus, enquanto 25% sentiam antipatia e 29% eram indiferentes. Eles são mais odiados que usuários de drogas, né? Mais do que garotos e garotas de programa. Também, e aí vem em seguida transgêneros, né? Depois travestis, depois prostitutas, né? E aí LGBTs no geral, que aí vem lésbicas, bissexuais e gays. Mas em primeiro lugar vem ateus. Deixa eu ver, qual que é a fonte dessa pesquisa? Fundação Perseu Abramo. Eu lembro quando ela saiu na época. Mas volta pro vídeo do Pirula. Cadê o vídeo do Pirula? São poucos. Porque cada cidade vai ter uma quantidade muito pequena de ateus. Mas, se você for somar a quantidade de cidades no Brasil são mais de 5 mil municípios,
você vai ver ali em cada um dos lugares alguém sofrendo preconceito por ser ateu ou se escondendo, não podendo falar para os outros que é ateu, porque senão vai sofrer aquela coisa, porque não vai na igreja, porque não sei o quê, porque boa parte dos ateus que não podem se revelar ateus vão na igreja, vão lá, se for católico comunga, se for evangélico vai no culto, está inserido ali naquele meio, mas não consegue acreditar. Não vou ficar aqui discutindo a natureza do ateísmo, aliás, eu já fiz isso nessa série, inclusive tinha até uma pergunta que eu tinha separado que eu nem vou responder, porque tecnicamente eu já respondi em outros vídeos aqui da série, vocês assistam completo, que eu falo um pouco sobre natureza do ateísmo e tal. Na verdade, até tem vídeos anteriores, mas eu acho que eu coloquei na mesma playlist. Mas o fato é, algumas pessoas simplesmente não acreditam, não se convencem, tem outro tipo de pensamento, outro tipo de fio condutor no cérebro, de maneira de enxergar a realidade. E essas pessoas não acreditam. E elas surgem em qualquer lugar. Sociedade que é 100% religiosa. E no caso do Brasil, provavelmente cristã. Né? Seja católica, seja evangélica. Óbvio que pelo fato dos ateus não poderem muito se pronunciar nesses lugares, a gente não fica sabendo quantos são de fato. Né? É a mesma coisa que o pessoal fala com relação a transexuais. Né? Você tem uma estatística que é muito minimizada, porque poucas pessoas que se consideram trans acabam de fato tendo a oportunidade de se revelar ao mundo, ou de mostrar para os outros, ou mesmo de fazer alguma transição, ou algo nesse sentido. Ateus não precisam fazer transição nenhuma, mas ao mesmo tempo também possuem esse problema ali, né, de não aceitação na sociedade. Então a gente acaba tendo um número reduzido aí também, né, provavelmente subestimado, de ateus no Brasil como um todo. Salvo em lugares em que você tem uma aceitação um pouco maior ou que, sei lá, a pessoa tenha um pouco mais de liberdade ali, né, para conseguir se pronunciar e falar, porque aí a gente tá, o que a gente tem como dado é o IBGE, né, o IBGE no Brasil, eu não sei ainda os dados mais recentes desse último censo que foi feito, o penúltimo censo indicava que acho que 6% das pessoas no Brasil se declaravam sem religião. E isso não significa que eram ateus. Né? Pessoas sem religião incluem desde evangélicos desigrejados até deístas que acreditam em Deus, mas não têm religião específica. Enfim, então os ateus mesmo. Eu, no meu entendimento, acredito que sejam uns 3% da população e olhe lá, no máximo 4%. É uma coisa meio assim, tipo, você vai ver os ateus se exprimindo mais na internet do que na vida real, na vida tete a tete, assim, né? Saindo do virtual. Digamos que quando você não acredita em uma determinada religião, e você que é religioso aqui, que está me assistindo, com certeza vai concordar, quando você não acredita em uma determinada religião, forçar aquilo goela abaixo da pessoa é uma agressão. E as pessoas não enxergam isso, acaba virando uma coisa meio piada, meio galhofa, né? Dizer, não sei o que, o ateu que está sendo forçado na igreja e tal, mas é uma agressão. Faça um paralelo com aquela época das perseguições na Europa contra os judeus, né? As perseguições lá, do Torquemada, sei lá. Você pega, por exemplo, a Inquisição Espanhola, em que era proibido... O nosso financiador chegou, o Ed disse que nem lembra se perguntaram a religião dele no censo. E acha que não perguntaram. Então, tem um contato com uma pessoa, é minha fonte, inclusive, para fazer as lives aqui, que trabalhou no IBGE. O IBGE pergunta a religião das pessoas? Eu creio que sim. Ele vai mandar a resposta. E tem a opção ateu. Você ser judeu ali na Espanha, e como que eles faziam para detectar esses judeus? Era aquela coisa meio bastardos inglórios, né? Então você tem até um hábito que se desenvolveu de oferecer torresmo, toicinho, sei lá o que, né, para ver se não tinha algum judeu fingindo que era católico, né, indo na igreja lá, mas para não ser perseguido. O pessoal encontrava os rolos de Torá dentro das casas, né, eram escondidas ali dentro, porque eles não podiam professar a sua fé. Se não me engano, em Portugal, a própria origem da alheira, né, que é aquela linguiça... Não tem porco ali naquela linguiça, né? Seria uma maneira que os judeus tiveram de confundir os inquisidores para parecer que eles tinham linguiça de porco lá, quando eles não tinham, na verdade. E o alho disfarçaria o cheiro, né? A gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil mesmo com... Não sabia disso. Com religiões de matriz africana. Né, em que muitas pessoas que têm os seus gongás, ou enfim, sei lá, que fazem ali as suas oferendas e etc., tem que fazer escondido, e na vida pública dizem que são católicas não praticantes, dizem que são não sei o quê. O Ed disse que lembra que tinha 2 tipos de questionário, né, no censo, um simples e outro mais completo, e que não eram todos que respondiam os mais completos. Sim, isso daí é verdade mesmo. Mas minha fonte me disse que o IBGE pergunta, sim, a religião das pessoas, e tem a opção de não declarar, mas eles perguntam sim. O Léo disse que nunca viu um agente do IBGE, nunca foi perguntado nada.
Minto, uma vez um deles apareceu lá em casa pra checar quanta gente morava lá. Pois é. Gente, respondam o IBGE, gente. Respondam o IBGE. Recebam bem as pessoas do IBGE. Cara, foi com o bolsonarismo, né? Houve uma perseguição terrível aos profissionais do IBGE. Terrível. Vamos lá. Bem menor escala, isso acontecia com o espiritismo também, depois isso mudou um pouco, mas enfim, eu acredito que alguns espíritas também sofram preconceito, ainda hoje. Se você que está me assistindo consegue entender que forçar um judeu a professar a fé cristã lá na igreja, ir na igreja, fazer coisa, confessar e papapá, e eventualmente até comer porco, se você consegue identificar isso como uma agressão, por que muita gente O nome ateu ele não aparece no IBGE. Tem a opção sem religião, aparentemente. não consegue enxergar como uma agressão forçar um ateu a ir na igreja? Pensa como que é a cabeça da pessoa que não acredita, tá gastando uma parte do tempo dela indo na igreja para ouvir coisas que muitas vezes para ela são inúteis, só para agradar a sociedade em que ela está. Tudo bem, você pode dizer que se por um acaso ela deixar de ir na igreja, uma vez que ela mora numa cidadezinha tão pequenininha que todo mundo vai na igreja, ela vai ser a única em casa, né? Ela vai ficar sendo julgada por não ir, então vai todo mundo ficar olhando. Mas a gente tá na era da internet também, sabe? Deixa essa pessoa ficar em casa, ela vai estar fazendo algo mais útil para ela do que indo numa religião que ela não enxerga como verdadeira. Não estou aqui incluindo trabalho comunitário, porque trabalho comunitário você pode fazer via igreja, não necessariamente você precisa acreditar na parte transcendental da coisa, mas você pode, obviamente, ajudar de alguma forma, é algo útil, né? E aí, beleza, você é um ateu, mora numa cidadezinha minúscula e você sai do armário, que nem o Bodolino falou, e aí as pessoas passam a te tratar mal, passam a se afastar de você. Então, às vezes, se declarar ateu é até pior, porque a galera não vai aceitar. E assim, você tem uma realidade que varia no Brasil sobre o preconceito com religiões de matriz africana e ateus. Porque em alguns círculos, se você se declara como seguidor de uma religião de matriz africana, você é mais bem aceito que o ateu, porque pelo menos você acredita em alguma coisa. Então o ateu é o imundo, enquanto que a pessoa que acredita na matriz africana pelo menos acredita em algo. E você tem outras realidades em que é o contrário. É melhor você ser ateu para certos religiosos, porque pelo menos você é só um perdido, é só um desenganado, do que seguir alguma religião de matriz africana, porque aí você é satanista, aí você segue o capeta na cabeça dessas pessoas, e aí então o preconceito por quem segue a religião de matriz africana é Muitas vezes você fala que é ateu e a pessoa acha que você é satanista também, né? até pior do que pro ateu. Mas isso não é Tipo o que disse aqui o nosso camarada Javali soviético, disse que era ateu e foi chamado de anticristo. uma regra. A gente sabe que isso não está igualmente distribuído na população, então, como o próprio Bodolino falou, eu convivi num ambiente de catolicismo. Eu tenho pouquíssimos conhecidos evangélicos, tem só um pedaço muito pequeno da minha família que é protestante, e dentro da realidade brasileira, em que o catolicismo fundou o nosso país como a gente entende esse país, né, após a colonização, o catolicismo, em linhas gerais, entra naquela parte do não praticante. Eu fui criado na religião católica, fiz primeira comunhão, tudo mais, fui batizado e tal, mas eu não fui criado num ambiente de convívio na igreja muito forte, sabe? Meus amigos tampouco. Então, eu não tive um choque tão violento assim com a sociedade quando eu exprimi que eu era ateu pela primeira vez. Na minha família houve algumas rusgas, mas eram rusgas do ponto de vista filosófico, não eram rusgas do tipo, eu vou deixar de te amar, vai embora da minha casa. Sabe, não teve nada desse tipo de coisa, eram só discussões filosóficas, ainda que algumas um pouco mais acaloradas, mas de qualquer maneira acho que é natural. Na escola, eu também falei que eu era ateu para parte das pessoas ali, né? Na verdade, para quase todo mundo, a escola era pequena. Boa parte das pessoas aceitou e falou assim, tá bom. Alguns ficaram me zoando, falando, não acredito em nada. A minha experiência foi bastante diferente, né? Quando eu era criança na escola, uma pessoa que eu disse que era ateu, né? Algumas poucas pessoas, e a notícia se espalhou assim pela escola inteira. Então eu era o ateu da escola, né? Aparentemente. O Ed disse que, inclusive, jogando no Google, achou um vídeo evangélico dizendo que não confia no senso da religião porque não foi perguntado dele isso. Né? Isso acontece quando você falta aula de estatística, por isso estudem, gente. Não necessariamente porque o censo não te pergunta uma coisa que isso daí não está no censo, né? Tem um questionário mais simples, tem um questionário mais completo, né? Como já foi dito aqui.
Como nada, que absurdo, não sei das quantas, não sei o que. Mas ninguém me apontou como satanista, ou como uma pessoa do mal, ou como algo nesse sentido. No máximo, algumas não. pessoas Eu fui bastante apontado. falaram que eu era ignorante, né? Você é ignorante porque você não sabe a verdade, não sei o quê, mas foi muito pouca gente. E até depois, teve 2 colegas de classe meu que acabaram falando que não acreditavam em nada também. Então, se você for ver, eu tive um ambiente realmente muito mais confortador nesse sentido. Quando eu fui para a faculdade, a maior parte dos meus amigos não eram ateus. Mas eu, quando comentava sobre ateísmo, eu não era confrontado. As pessoas não ficavam ofendidas comigo. E eu conheci, inclusive, evangélicos que estudaram biologia, tal, não sei o quê. Enfim, não era nada muito grave. Aí, quando eu fui para pós-graduação, que eu comecei a frequentar o museu, aí sim a coisa mudou. Aí eu virei o mainstream, digamos assim. Né? Foi uma troca bem interessante, assim, né? Porque lá no museu, eu diria que pelo menos metade das pessoas do meu convívio eram ateias. A outra metade não era necessariamente religiosa Daí, nesse aí com certeza, né, no Museu de Paleontologia vai ter bastante mais. sentido. E em algumas situações, os ateus eram efetivamente maioria. A ponto de você ter uma pessoa religiosa ou uma. O Ed disse que sofreu preconceito no trabalho quando falou que era ateu. Inclusive, eles devem achar que minha depressão é falta de Deus. Cara, isso é muito comum. Muito comum. A pessoa achar que tá com depressão, isso é falta de Jesus no coração. Não. A partir do momento que você diz que é ateu, Ed, tudo de ruim que acontece na tua vida é por falta de Jesus. É por falta de Jesus. Padre Marcelo Rossi mandou lembranças. Pois é, exatamente. Uma pessoa que acreditava em Deus e o resto todo mundo ateu. Essa realidade realmente mudou muito, assim, né, na minha cabeça mesmo, de eu falar, bom, agora eu não sou um estranho no ninho. Então eu realmente convivi numa realidade em que o preconceito, ele não foi forte pra mim, ele não me pegou. O pessoal às vezes pergunta, Pirulo, você já deixou de ter um emprego por causa do ateísmo? Você já deixou de ter alguma oportunidade por causa do ateísmo? E eu sempre respondo que eu não sei. E nesse ponto é parecido até com o preconceito racial ou de gênero ou de orientação sexual, porque dificilmente a pessoa que vai te fazer uma negativa vai explicitar que é por causa de determinada característica, né? Tipo, é muito, muito raro isso acontecer, porque é muito difícil de você detectar. Se a pessoa pega 2 currículos, né, tipo, escolhe uma pessoa porque ela é branca em detrimento da cor da outra, você nunca vai saber que foi por isso que a pessoa escolheu. Ela vai justificar que foi por outro motivo. Não, foi porque o currículo era melhor, porque estava mais alinhado com o cargo. X, né? E eu também não saía por aí com uma plaquinha escrito sou ateu, né? Para as pessoas olharem e falarem assim, não vamos pegar aquele lá, que aquele lá é ateu. Sabe, não faz sentido, né? Eu acho que eu nunca sofri preconceito por ser ateu. E, se sofri, eu não fiquei sabendo. Então, também não é esse o grande ponto. Eu sofri aqui no YouTube. Aqui no YouTube, por incrível que pareça, muitas e muitas e muitas pessoas passaram a me odiar única e exclusivamente pelo fato de eu ser ateu. E passaram a acreditar que eu representava o mal, né? Bom, na época do ataque das Olavete foi até pior, porque aí eu virei satanista mesmo. As pessoas me enxergavam como uma encarnação do capeta ou qualquer outra coisa parecida com isso, a ponto de eu ter trombado com pessoas na rua que tiveram medo de mim. Eu tô falando sério, isso daí eu não conto em vários lugares, né? Meus amigos sabem, acho que eu nunca contei isso em público, mas eu já trombei pelo menos 2 pessoas na rua que claramente estavam com medo de mim. E eu não sou um cara, sabe, monstruoso. Eu não sei se vocês lembram do vídeo do maluco que abordou o Pirula no carro, dizendo que ele tinha que parar de ser comunista e ateu, alguma coisa assim. E petista também, né? Falando, nossa, Pirula comunista, é foda. É foda. Mas teve um cara, um maluco na rua que encontrou com o Pirula e atacou ele na rua desse jeito. Vamos lá. Forte, assim, não sei o que, sabe? Para as pessoas estarem com medo físico de mim. Elas estavam com medo por causa do que disseram a meu respeito. E eu sei direitinho que eram pessoas que não eram meus fãs. Isso mesmo, na frente do sex shop. Foi isso mesmo. Foi foda. Foda. Esse rolê. Nossa senhora. Isso é antigo, hein? Caramba, o Léo lembra. Isso foi muito antigo. Mas o Ed disse que quando foi fazer uma entrevista de emprego na rede amazônica, fizeram uma pergunta se ele tinha religião. E ele disse que não, mas a entrevistadora continuou perguntando, mas você acredita em Deus, né? Acontece bastante. Cara, eu lembro que eu tomei isso como postura na minha vida, né? Uma vez que somos uma minoria, a gente tem que se posicionar, né? E se fazer ser visto também. Sempre que as pessoas perguntavam pra mim qual que era a minha religião, eu falava, sou ateu. Né? E até hoje eu mantenho essa política, sou ateu, não acredito e não tenho religião.
Que tem muito disso também, né? Tem muito ateu bunda mole também, né? Que, qual que é a sua religião? Ah, não sei, não sou muito religioso, mas a pessoa é ateia, mas não quer falar, né? Fãs e que estavam com medo de mim, porque elas vieram falar ou, enfim, se referiram a mim como o Doutor Pirula. E foi naquela época em que o meu título de doutorado estava sendo usado de maneira pejorativa, né? Algo como se fosse um vilão de história em quadrinhos, sabe? Então, era o Doutor Robotnik, o Doutor. Diz o Léo que o Pirula só não é comunista por culpa da gente, admitam, nunca se comunicaram de forma boa com ele. Tem um outro comentário lá em cima muito semelhante também, deixa eu achar ele aqui, mas em partes eu consigo concordar contigo. Teve uma galera que quase empurrou o Pirula pro outro lado, viu? Octopus, sabe? Enfim, coisas nesse É assim, sentido. é o famoso ateu não praticante, isso mesmo. Assim, né? Principalmente Nando Moura e colegas, assim, criaram essa imagem de que o doutor, né, o meu título de doutorado, que eu nunca fiz questão de ser chamado desse jeito, não gosto, aliás, acho nojento quem fica usando o termo doutor para cima e para baixo, mas usaram esse título aí como uma maneira de me colocar numa pecha pejorativa ali, né? Como se eu fosse o grande antagonista. Então, quando a pessoa me chamava. É inacreditável. Eu lembro de tudo isso que aconteceu. É inacreditável. O doutorado da pessoa ser um demérito para ela, né? Enquanto tem tanto pseudo-doutor médico e advogado e engenheiro falando para cima e para baixo, que quer ser chamado de doutor, né? Até o Renato Aragão, né? O doutor Renato, o cara que tem um doutorado mesmo em paleontologia, né? É um demérito ele ter um doutorado. De Doutor Pirula no meio da rua, eu já sabia que era uma pessoa do campo oposto ao que eu defendia, era uma pessoa do lado de lá. E, no caso, essas duas pessoas que eu me lembro, eu acho que até foram mais, mas essas duas pessoas, eu lembro que elas estavam claramente com medo de mim. Dava para ver no olhar delas, era um olhar de pavor, elas tremiam. Não era um tremor de emoção da pessoa chegar e falar: ai, Pirula, assina meu livro, ai, Pirula, tira uma foto. Que às vezes tem gente que vem tirar foto tremendo, tal, de emoção. Não, aquelas pessoas estavam suando frio, elas estavam com medo de mim. Porque criaram uma imagem minha de que eu era um satanista, ou sei lá, que eu era o mal encarnado, ou enfim, algo a ser combatido, né? Por esse pessoal aí que acha que é templário, caramba, quatro, sabe? Enfim, essa babaquice aí. Assim, ele tá falando, claramente ele tá falando do Nando Moura. Mas isso foi algo que eu sofri. Então, eu posso dizer que eu sofri preconceito por ser ateu na internet. Mas aí eu estava colocando a minha cara a tapa, eu estava me posicionando e o meu ateísmo foi usado também. Obrigado pelo membro, Ed. Inclusive, farmacêutico também é doutor na cédula profissional deles, né? Também tem o doutor dentista também, né? É muito comum. Aí sempre que a gente comenta sobre isso, eles falam sobre, não, porque tem um decreto real, né? Uma coisa assim. Mas segue. Também como bode expiatório, porque as pessoas elas estavam discordando de mim por outras questões que envolviam orientação política, envolvia a questão ambiental, envolvia o lado científico, por exemplo, defender a questão da mudança climática, a questão da evolução, tudo isso daí incomodava muito essas vertentes olavetes aí. Então o ateísmo ele era só uma cereja do bolo de uma série de outras coisas que eu representava para essas pessoas, entendeu? E a maioria delas acabou quebrando a cara com o próprio Olavo, né? E obviamente que eu nunca vou ouvir um pedido de desculpas. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu. Ele tá falando do Nando Moura, né, gente? Então eu posso dizer que eu sofri preconceito por ser ateu? De alguma maneira podemos dizer que sim. Especialmente por causa da mentalidade das pessoas que acaba trazendo aí essa coisa... Eu falei de história em quadrinho, mas é esse troço de filme mesmo, esse negócio cinematográfico do bem contra o mal, e nós temos que vencer os nossos inimigos, e o caramba quatro, e capa... O Renan disse que é ateu também, mas acha que religião é importante ser falado quando perguntado. A gente fica buscando maneira de falar que é ateu, aí é chatão. Pois é, Renato, mas eu vou fazer só uma provocação ao teu posicionamento. Uma vez que ateus são uma minoria, inacreditável, né, no Brasil, eu acho que tem que ter gente que é mais combativa e, é claro, tem gente que prefere ficar mais na dele. Se você for comparar, né, sem querer fazer qualquer tipo de comparação injusta também, o preconceito contra LGBTs, ele tem diminuído ao longo do tempo e isso é muito em virtude de militantes da causa que se impõem mesmo, que se deixam serviço mesmo, dizem que são homossexuais ou transgênero, sem medo de repercussões, sabe? Então, as pessoas hoje em dia, isso daí é um negócio, inclusive, que comento muito com meus amigos. Essa nova geração, ela tá perdendo muito desse contato, tá perdendo muito dessa visão de que
identidade de gênero deles e também a orientação sexual deles é algo que tem que ser defendido, não é algo que foi dado, foi algo que foi lutado para eles conseguirem se expressar desse jeito hoje em dia. Eu lembro na minha época, quando eu estava na escola, você via no máximo um, dois homossexuais na sala de aula. Hoje em dia você entra numa sala de aula como professor, tem mais de 5 pessoas que são LGBTs, sabe, assumidas. Antigamente, a gente deixava pra ser independente financeiramente, pra poder sair do armário, esse tipo de coisa. Hoje em dia, não. Tem adolescente que já sai do armário sem medo de repercussões da família, por exemplo, né? Então, no caso do ateísmo, eu acho que tem que ter gente que é mais combativa, sim, sabe? A gente não pode ter medo de dar o nosso posicionamento. Não pode ter medo de divulgar a nossa descrença, inclusive. Porque, afinal de contas, se o outro lado divulga a crença, né, o que impede a gente de querer divulgar a descrença também? Né? Eu acho que o ateísmo, no caso, inclusive, é algo que tem que ser divulgado. Né? Esse é o meu posicionamento. Nem na cédula do médico, nem do advogado tem esse doutor na frente do nome. Mas farmacêutico e biomédico tem. Sério, eu não acredito nisso, não. Vamos lá, segue. Uma espada e tal. Que vai, pelo menos pra mim, uma visão muito infantil, né? E as pessoas que Não, claro, diferente do LGBT, o ateu não toma lampadada na cabeça e etc. Assim como o ateu não foi escravizado e etc. É claro, não, sem querer fazer qualquer tipo de comparação. Não dá pra comparar tanto a situação do LGBT quanto a situação do negro, né? E também não dá pra comparar a situação do ateu com essas duas situações também, né? Não dá pra comparar nenhuma situação, que são situações distintas, né? Por isso que a gente fala tão mal aqui nesse canal de analogias, né? Porque as analogias, elas comparam duas coisas completamente diferentes e dizem que são a mesma. Mas, nesse caso, eu acho que todo tipo de grupo minoritário, oprimido, tem que ter sim a parte que faz a militância mais combativa. Tem que ter o topo do funil e tem que ter o fundo do funil também. E é claro, né? Diferente do LGBT, o ateu não toma lampadada na cabeça, não toma. Mas a gente tem muitos casos aí de intolerância religiosa que são bizarros, bizarros. Eu lembro muito antigamente teve um caso de um aluno em sala de aula que todos os colegas dele faziam bullying com ele, inclusive a professora, sabe? Da turma. Tipo, é inacreditável. Então, a gente tem que combater esse tipo de violência dessa forma. souberam manipular aí esse público aí, que tem essa visão infantilizada aí, né? Enfim, acabaram se dando bem no fim das contas, né? O fato é, o ateísmo ainda suscita preconceitos. E isso não é só o ateísmo. Você disse que perfeito, por isso acho que ateísmo como militância é meio bambo. Aí é o ponto de inflexão que a gente chega. Eu acho que militância ateísta é muito importante, sim. Tem que ter militância ateísta. Porque eu lembro que esse posicionamento, inclusive, era muito utilizado para querer calar a gente, né? Porque o ateu que milita é chato, o ateu que fala que é ateu é chato. Sendo que não, o ateu tem direito de se expressar assim também. Então, o pessoal tentou envergonhar a gente de dizer o que a gente era de verdade, né? De forma a tentar calar a gente. Quando você é uma minoria em determinado lugar, inclusive quando você é uma minoria de um, né? Porque às vezes você é o único, que nem o Bodolino falou, mas é o único ateu. Quando você é uma minoria, salvo se você pertencer a uma minoria que seja muito bem vista socialmente, que seja de muito prestígio, então, digamos, você é o único rico, você é o único bonito, você é o único, sei lá, qualquer outra coisa que seja de prestígio, se você não cair nessas exceções, ser o único representante ou um dos poucos representantes de uma minoria em qualquer sociedade, principalmente uma sociedade pouco aberta a ideias diferentes, você vai sofrer preconceito. E isso não quer dizer que a gente tem que normalizar isso, muito pelo contrário, quer dizer apenas que é uma tendência. O Ed disse que na do farmacêutico tem certeza que está lá mesmo, porque atende esse povo todo dia, e no da biomedicina não sabe se atualizar a resolução deles. Mas de farmacêutico tem certeza, é grave a situação. E é claro, nada disso é uma guerra de quem sofre mais, né? Nada disso é uma guerra de quem sofre mais, com toda certeza. Tendência que a gente tem que estar sempre lutando contra, a gente tem que estar sempre combatendo. E eu não tenho como estar pessoalmente na vida de cada um de vocês, ir na cidade, visitar, fazer não sei o quê. Eu até gostaria se eu tivesse a vida ganha, mas pelo menos do ponto de vista virtual, você tem aonde buscar alguma coisa, alguma pessoa que pensa parecido com você e algo que possa ajudar. A internet... E é claro, muitos de vocês vão discordar de mim, mas eu sou leninista, né, gente? Então, em Lenin, na obra de Lenin, ele ressalta
importância da divulgação do ateísmo. Inclusive, na União Soviética, né, a divulgação do ateísmo era política de Estado. Então, né, é claro que esse meu posicionamento vai sair um pouquinho daí também. Te ajudou a juntar tanto doidinho, sabe? Tipo de terraplanista a neonazi. Mas, em compensação, ela também ajudou a juntar minorias oprimidas que puderam, pelo menos ali, ter um contato maior com outros iguais a si. Né? Então, isso vale para pessoas trans, isso vale para pessoas homossexuais, isso vale para minorias religiosas, seja o espiritismo, seja candomblé, seja umbanda, no caso do Brasil, né, especificamente, ou seja o ateísmo. Você, ateu, que mora numa cidade pequena e que só você é o ateu, não precisa nem morar numa cidade pequena, às vezes você pode morar numa cidade grande, mas você mora num bairro ou numa divisão em que você não tem outros ateus, você não está sozinho. Quer dizer, talvez você esteja sozinho ali no lugar em que você mora, mas você não está sozinho no mundo. Então eu acho que é importante manter essa tarefa social. É por isso que eu ainda gravo vídeo de ateísmo. Para muitas pessoas parece um assunto batido, mas para muita gente... Lembrando que, gente, o Edgen tá falando da questão dos doutores de porra nenhuma. Mas vamos lembrar que, gente, militância também não é só né, ficar aqui no YouTube fazendo react, né? E eu sou muito ateu, essas coisas. Não é só esse tipo de coisa. Tem um grupo militante antigo, eu não sei nem se ele está em atividade, mas eu creio que não. Vocês lembram da ATEA, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos? Ele é muito polêmico, principalmente por causa dos posicionamentos deles na internet, né? Então, eles fizeram, inclusive, uma piada de muito mau gosto com uma tragédia, com aquela tragédia da Boate Kiss, inclusive por isso eles são tão odiados. Mas, gente, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, na época, eles não faziam militância só fazendo postagem no Facebook. Tem que lembrar que no caso do Datena, que ele botou uma enquete em rede nacional comparando quem cometia crime com ateu, né, fazendo essa correlação entre ateísmo e crimes bárbaros na televisão, quem foi atrás dele para processar foi a ATEA. Tá? Foi a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Quem ajudou esse mesmo caso desse moleque que sofria bullying na escola porque era ateu foi a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos também. Deram um amparo jurídico para ele. Né? Então, militância não é só, exatamente, ficar fazendo flood de ateu na internet, ficar fazendo postagem de ateu, de piadinha contra a religião na internet, né? Militância é isso daqui também, que o Pedro tá citando, é acolher essas pessoas, né? Tem gente que é expulsa de casa por ser ateu, e as pessoas precisam de acolhimento. E diz o Léo, comparação de qual luta é mais difícil é retórica para desconsiderar várias outras lutas, do tipo que não pode reclamar de pobreza porque em África tem pior. Eu lembro quando nos Estados Unidos ressurgiu muito a discussão sobre casamento igualitário, né, casamento entre pessoas do mesmo sexo, e no Facebook as pessoas começaram a colocar imagens há muito tempo atrás, eu não lembro das datas, aí fica parecendo que eu tô falando de uma coisa super genérica. Mas as pessoas começaram a comemorar aqui no Brasil no Facebook, né? E aí tem uma galera que ficou compartilhando post de gente morrendo de fome na África. Pra dizer que a luta pelo casamento igualitário não é importante porque na África ainda tem fome, sabe? Tipo, não tem como comparar esse tipo de coisa, não tem como. Né? Eu concordo plenamente com você, é só pra diminuir a luta dos outros, é só pra diminuir. Segue. É o primeiro contato que elas vão ter. Gostei, gente. Gostei do Flood de Superchat, hein? Que isso, a gente tá voltando a fazer live depois de um mês de ausência, de silêncio sepulcral, né? Algumas pessoas acreditaram que eu estava com o Olavo de Carvalho, lá no inferno, inclusive. Mas a gente voltou agora a fazer live e já tem esse tanto de Superchat. Muito obrigado. Segue. Com esse tipo de ideia. A minha ideia aqui no YouTube nunca foi desconverter as pessoas. Os ateus existem. E às vezes lê um livro ou outro de ateu, vê alguma propaganda na internet, mas não ouviu uma pessoa falando isso. Tinha gente no começo do meu canal que falava pra mim que ouvia meus vídeos escondido. Ouvia meus vídeos escondido dos pais, dos avós, sei lá, do marido, da esposa. Cara, olha que coisa horrível. Se você for para pensar. Uma vez que o ateísmo não é uma ideia que tem que prejudicar os outros, né? A gente não tá falando aí de ideias complicadas aí, né? Que suscitam preconceitos e tudo mais, né? O ateísmo, sei lá, não faz diferença nenhuma pros outros, né? Eu acho que até hoje deve ter gente que assiste meus vídeos escondidos. Especialmente meus vídeos sobre essa temática. Ou sobre evolução, porque em várias comunidades aqui do Brasil, né? Principalmente evangélicas, evolução não entra. E aí, o ateísmo e a evolução acabam sempre estando sobrepostos de alguma forma. Ainda que não obrigatoriamente tenha que ser assim. Boa parte das pessoas que estudam evolução no mundo acreditam em algum tipo de divindade ou tem alguma fé religiosa. Isso daí não é impeditivo nenhum.
Porém, aqui no Brasil isso acaba ficando sobreposto, né? E isso faz de mim duplamente subversivo, vai, digamos assim. E não é à toa que os movimentos ateus do século XXI, eles partiram, em sua grande maioria, de biólogos. Porque os biólogos estão o tempo todo, desde que termina a faculdade, até durante a faculdade, brigando com vertentes da sociedade que não aceitam a existência da ciência que eles estudam. Porque nada na biologia faz sentido se não for a luz da evolução, já dizia Theodor Dobzhansky. Como a evolução é o paradigma central da biologia, você discordar da evolução, você está discordando de tudo aquilo que você estudou. E é complicado você escolher uma área... Caso vocês não saibam, eu não sei se tem mais alguma pessoa que não sabe, mas eu sou biólogo de formação. Muito da minha decisão por ter escolhido, por fazer o curso de Ciências Biológicas, parte disso daí também, né? De ser ateu e estar sempre tendo que defender a minha posição. Então, a gente está sempre acostumado a ter que defender, se defender sempre, né? E aí, quando eu fui escolher fazer biologia, eu fui para o curso porque eu sabia que eu ia ter que continuar defendendo as posições que eu tinha, sabe? Então, estudar para conseguir me defender, para defender a evolução, né? Defender a ciência no geral. Então, parte disso vem dessa coisa combativa que sempre esteve presente na minha vida também, como ateu e também agora como biólogo. Mas eu concordo com o que ele está falando. Vamos lá. Que por princípio as pessoas discordam, ou uma parcela, pelo menos, da população discorda. Então, não é à toa que uma parcela inclusive dos primeiros divulgadores científicos eram biólogos, né? Porque a biologia, ela já te obriga a saber se defender. O biólogo, ele não tem apenas que aprender a ensinar, ele tem que aprender a se defender, a defender as suas ideias, porque as pessoas já chegam com ideia contrária. Então, o pessoal da física, o pessoal da química, né, o pessoal da história eu acho que deve entender a gente também. Mas vai, sei lá, o pessoal da letras, os professores dessas áreas precisam ensinar aquilo que eles aprenderam. Eles não precisam defender as suas ideias, né? Tipo, ter que convencer as pessoas das suas ideias. Eles só precisam ensinar. No nosso caso da biologia, não. A gente tem que convencer as pessoas. A gente já entra numa briga a partir do momento que você está numa sala de aula. Então, isso é muito extenuante. Muito, muito extenuante. E isso acaba, obviamente, como eu falei, sobrepondo também essa questão do ateísmo. E é por isso que eu falei que eu sou duplamente subversivo, né? Então isso é um agravante, digamos assim, né, para minha situação. Mas eu não tenho como dar conselhos para você. Eu não sei como te ajudar, porque cada lugar é uma realidade diferente. Por exemplo, teve um amigo meu que passou por isso, ele precisou mudar de emprego, por exemplo. No emprego dele ficou impossível. E ficou impossível por causa de bullying pesado. Inclusive alguns que poderiam ter atentado contra a integridade física dele. E o empregador, ainda que não fosse uma pessoa particularmente complicada, no caso dele, fazia vista grossa e tal. E era uma pessoa muito influente ali na cidade, né? Uma cidade menor também, tal, uma cidade pequena. Foi difícil arrumar um outro emprego depois. Cara, isso é muito pesado. E a gente tá falando do século XXI, velho. A gente não tá falando de 1930, 1950. Então eu fico pensando que, apesar de hoje as discussões sobre ateísmo na internet já estarem até meio caducas, porque isso daí começou em 2011, né? Então você tem aquele cheirinho de revival quando tá vendo esses meus vídeos. Ainda que isso aconteça, eu acho que é importante, porque comentários como o do Bodolino eu recebo direto. Não com a mesma frequência que eu recebia antes, mas também porque eu tô menos ativo, eu tô falando menos de ateísmo também com tanta frequência, não tô colocando tanto vídeo no meu canal assim, mas eu recebo muitas mensagens ainda com esse teor. Pirula, eu não posso falar que eu sou ateu lá em casa. Pirula, na minha cidade não tem ateu nenhum, só tem eu. Fui falar que eu sou ateu e me fudi, porque agora todo mundo fica tirando sarro da minha cara, pararam de falar comigo, se afastaram, perdi a namorada, meus pais não olham na minha cara. Coisas desse tipo. Então, isso ainda é relevante. A gente fica com uma falsa ideia de que as coisas mudaram muito, e mudaram, sim, claro, né, em boa parte do país, né, e do mundo, na verdade, as coisas mudaram com as redes sociais. Mas algumas coisas continuam iguaizinhas. Às vezes até pioradas, porque vai saber o que essas pessoas aí que têm ódio de ateu leram no WhatsApp ou qualquer outra coisa assim. E agora a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, porque a gente está vendo aí que a gente está elegendo cada vez mais pessoas fanáticas religiosas ou daquelas que talvez nem sejam tão religiosas, mas usam esse discurso beligerante contra pessoas de outras religiões ou ateus porque é conveniente para ganhar voto ou para ganhar prestígio, qualquer coisa assim. O discurso do Pablo Marçal, por exemplo, é esse. É um discurso beligerante contra
pessoas que, por exemplo, não acreditam em Deus, ou pessoas que defendem evolução, porque ele tem texto falando que evolução é uma bobagem, que não devia ensinar a evolução na escola. E, inclusive, dizendo que dinossauro não existiu, sabe? Tipo, cara, tão ignorante. São pessoas na política, ou são pessoas muito ricas, são pessoas influentes, são pessoas importantes. Então, a tendência, na minha cabeça, até é piorar. São os ateus terem que ficar cada vez mais no armário, cada vez mais quietos. Porque vão acabar sendo geradas comunidades cada vez menos tolerantes com o diferente. Seja com religião, seja com orientação, seja, sei lá, com cor de cabelo, não sei. Mas com qualquer outra coisa que não seja exatamente aquilo ali que é o hegemônico da coisa, que é a maioria. Então, aquilo que eu sempre falo, eu falei isso já em vários lugares, que um dos meus principais objetivos na minha militância ateísta, né, quando eu falo de ateísmo, é mostrar para os ateus que eles não estão sozinhos. Não para esse ateu chato da internet que já conhece não sei quantos ateus, mas para aquele que está isolado, aquele que é muito jovem ainda, não pegou aquela onda de ateísmo de 2011, sabe? Era criança ou nem tinha nascido. E agora está começando a descobrir. Você que é crente aí ou que é religioso, você vai achar, essa pessoa tem que achar Jesus. Tá, ela não vai achar. Ou ela vai achar na hora dela. Você não sabe nada, você não tem que forçar a pessoa goela abaixo. Você deveria pensar em... Eu acho que a gente poderia dizer que não vai achar mesmo, né? Inclusive, que qual é a validade de colocar uma pessoa que não acredita dentro da igreja? Se a pessoa não acredita. Deus está mais feliz com isso? Jesus está mais feliz? Se existisse, eu duvido que estariam mais satisfeitos porque tem ateu na igreja e não está na rua. Sabe, a meu ver, isso é uma cegueira por falta de acesso a informações, por falta de acesso ao diferente. Então, um dos meus objetivos é mostrar que os ateus não estão sozinhos. E o outro objetivo principal que eu tenho quando eu falo de ateísmo, quando eu faço minha militância ateísta, é justamente normalizar o ateísmo frente àquelas pessoas que acham que o ateu é do mal, é do capeta, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa... É mais fácil achar One Piece do que Jesus. Pois é, realmente. Mas, esse que é o negócio, gente. A gente precisa normalizar a parada, sabe? É só ver que presidente da República vocês conhecem que foi eleito declaradamente ateu, sabe? Não tem. Então, a gente precisa normalizar esse tipo de coisa, né? Normalizar ao ponto que a gente consiga eleger um presidente da República, por exemplo, que seja declaradamente ateu no Brasil. Então, até lá, talvez a gente não possa dizer com tanta certeza de que militância ateísta não é importante. Vamos lá. Pessoas sem escrúpulos, enfim, etc. E mais do que isso, não é apenas falar que o ateu é uma pessoa normal como qualquer outra. Porque tem muito religioso que aceita o ateu, desde que fique quieto. E aí entra no que o Bodolino falou. Ele também quer falar da descrença dele. Ele é obrigado a ficar ouvindo um monte de coisa que ele não acredita todos os dias. Ele é obrigado a ficar ouvindo isso. E ele não pode colocar o próprio posicionamento, porque senão ele é caçoado ou... Ateu bom é ateu quieto, é isso. É tipo quando o pessoal fala de gay também, né? O gay bom é o gay que não é afeminado. Ele sofre isolamento. Isso não tá certo. A pessoa tem que poder falar dos seus posicionamentos, ou então ninguém fala. Ele não é obrigado a ficar aguentando blá 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 religioso, sendo que ele não acredita. Mas no caso não é isso que acontece. Ele é obrigado a ficar ouvindo e ele não pode se pronunciar. Isso está errado. Então, o outro lado da minha militância implica em mostrar para as pessoas que acreditam em Deus, não sei o que os ateus não só não são más pessoas, ou são tão más pessoas quanto os religiosos, né? Porque não é acreditar ou não que vai determinar se a pessoa é boa ou ruim, mas também que não há essa distinção de que o ateu bom é o ateu quieto, de que o ateu tem que ficar quieto e não pode falar. Ou então aquela coisa, era o Pondé que fazia isso, né? Sim. O Pondé também, toma no cu, né? Mas que ele dizia que... Não, a galera que joga contra, né? Vamos ser bem claro aqui, a galera que joga contra, né? A pessoa é ateísta, né? O cara é ateu e vem falar que, não, ateu bom é ateu, não é o ateu todinho, né? O ateu que fica quieto, né? O cara tá jogando contra a própria militância, né? Porque aí ele vai ganhar uns pontos com a galera religiosa do outro lado. Isso é muito comum com pessoas que se declaram comunistas, inclusive, tá? Falam que militância ateísta é vício pequeno burguês, esse tipo de coisa, porque não quer ficar mal com o eleitorado majoritariamente crente. O ateu é aquele que não fala mal das religiões, é aquele que não critica, é aquele que não fala nada para desagradar, é aquele que não entra em conflito, é aquele que não faz isso aqui. Esse ateu é o ateu legal, esse é o ateu que a gente acha da hora. Os outros ateus, esses não prestam, esses são pessoas horríveis, são não sei o quê. Sabe, é a mesma coisa daquela pessoa que fala que não tem problema com gays desde que não sejam afeminados, que nem muito influenciador... Olha o Dom de Apolo,
aí que talvez vocês sigam falavam alguns anos atrás. Sabe, rola essa separação. Diz o Rodrigo, o preconceito com o ateu nada mais é que o preconceito religioso, né? Intolerância religiosa. Falo isso baseado na luta LGBT, onde entra nas siglas assexuais, por exemplo. Em ônibus, por exemplo, acho sacanagem. Já desci do ônibus porque tava morrendo de dor de cabeça e o cara gritava pregando no meu ouvido. Um artigo absurdo falando que a revolução seria evangélica. Sim, eu vi um negócio sobre isso daí mesmo, eu vi mesmo. É inacreditável, é inacreditável. Cara, o que os caras inventam pra não perder eleitorado? É foda. Do gay correto e do gay errado. E do ateu correto, do ateu agradável, do ateu direito, pro ateu errado, pro ateu do mal, pro aquele que não presta. Sabe? Rola muito essa divisão na cabeça das pessoas que não são ateias. Elas até toleram o ateu desde que ele não seja aquele chato que fala mal de religião, ou que aponta incongruências, hipocrisias e não sei o que lá. Ou que simplesmente coloca o seu posicionamento. Que absurdo! Que coisa horrível. Ele coloca o posicionamento dele para as pessoas. Coisa que ele tem que ficar ouvindo o posicionamento dos outros. Que horrível o ateu dizendo que Deus não existe, né? É foda. Esses ateus passaram no limite. O tempo todo. Você pode ser um ateu que está muito bem, estando em casa, sem ter que se expressar sobre o ateísmo e acha que está tudo ok. Beleza. Tem um monte de ateus que não vê problema nenhum nisso. E que fala, tá bom, eu sou ateu, mas eu não falo nada com ninguém e tá tudo bem. E a pessoa tá satisfeita. Tem outros que não. Tem outros que não estão satisfeitos, tem outros que querem colocar a sua posição, tem outros que querem exprimir o seu posicionamento. Ou pelo menos mostrar o seu desgosto em ter que ouvir o posicionamento dos outros, né? Ele não tá interessado em ouvir o posicionamento dos outros, né? E ser obrigado a ficar calado o tempo todo. Então, eu acho que é importante ainda falar sobre isso. E uma última coisa que eu acho que é relevante. Com relação ao ateu agressivo, ao ateu chato, eu concordo que muitos deles, né, desses da internet que são muito grosseiros ou muito intransigentes, acaba sendo uma coisa até meio desserviço para o ateísmo. E muitos são absurdamente ofensivos, é completamente indesculpável. Às vezes é só um babaquinha mimado que não quer ser contrariado, mas quantas dessas pessoas não se sentiram agredidas pela fé ter sido socada a goela abaixo nelas? Quantas dessas pessoas não ficaram tão refratárias à religião e a ideias religiosas porque a igreja para elas foi traumática? Seja por uma questão de trauma físico mesmo, né? Algum abuso ou alguma agressão física que sofreu, seja um trauma psicológico, seja porque traz lembranças péssimas. Quantas dessas pessoas não são hoje mais agressivas, mais violentas ou mais desagradáveis porque estão descontando aquilo que elas sofreram? E, de novo, não estou dizendo que justifica, mas explica. E explica de uma maneira que eu acho que talvez mereça alguma compreensão. E que talvez, se as pessoas fossem mais tolerantes com relação a essas diferenças religiosas, a gente não tivesse gerado aí pessoas traumatizadas que hoje estão enchendo o saco na internet. Olha só, hein? Então talvez traumatizar pessoas não seja legal? É o debate entre comparar a violência do oprimido com a violência do opressor, né? Segue. Talvez forçar as pessoas a acreditar no que elas não querem acreditar não seja legal. Não é? Olha só que interessante, não? E aí talvez você evite o surgimento de novos ateus chatos, né? Se você simplesmente deixar as pessoas serem como elas são, nesse sentido. Acho que eu enchi muita linguiça nesse vídeo aqui, mas o que eu falei eu acho que foi importante de ser dito. Não que o que eu tenha dito seja alguma novidade, nada que nesses 15 anos de internet, dezenas e dezenas de pessoas não tenham falado a mesma coisa que eu, inclusive o mesmo texto que eu, lá, sei lá, em 2012 ou em 2010 até. Nada do que eu falei aqui é novidade na internet. Mas, às vezes, os discursos precisam ser repetidos e repetidos à exaustão, porque nem todo mundo viu, nem todo mundo ouviu, e muita gente que ouviu não necessariamente entendeu. Então, estou eu aqui, igual o disco quebrado, repetindo e repetindo e repetindo aquilo que eu falo desde que eu comecei a gravar vídeo aqui na internet. Tá certo? Espero então que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá bom? Então eu vou até tirar o capuz aqui que agora eu vou jantar. Acabou com o play de Luigi. De gravar vídeo hoje. Um abraço para todos vocês e falou. É isso, bom vídeo do Pirula sobre preconceito contra ateus. Gostei do vídeo, legitimamente. Então deu pra falar bastante coisa aqui, deu pra discutir bastante coisa também. A gente já deixa aqui nosso posicionamento então bem claro também, né? O que a gente acha sobre
militância teísta, né? Aí, eventualmente sou perguntado sobre isso nos comentários. Mas vamos lá. Eu quero ver, eu quero achar o artigo que vocês falaram aí sobre a Revolução Evangélica. Deixa eu achar aqui em off. Deixa eu ver aqui. A Revolução será evangélica ou não será? Ah, meu Deus. A gente pode deixar um dia pra ler esse artigo. Eu vou salvar ele aqui, coloquei ele na planilha de vídeos. Pra gente ler esse artigo. Eu nunca li ele. Em defesa do comunismo. É do PCBR, né? Mas, né? Será que a gente queima pontes com o PCBR também? Se a gente ler isso daí? Acho que não, acho que não. Acho que os caras vão entender a crítica. Mas a gente pega esse artigo pra ler então outro dia. A propósito, deixa o like aí, se inscreva no canal e deixa seu comentário aí do corte também. Falou. Até queria pagar de isentona, né? Isento nem shampoo de bebê. Pois é. A Elisângela disse aqui que o irmão dela foi para um retiro por conta de vício, voltou pirado. Passa o dia falando que ele é profeta e que não quer ajuda médica. Sinistro. Esse tipo de coisa também ajuda, né, a reiterar o argumento de que a militância teísta é importante sim, né? Pra gente poder também refutar esse tipo de coisa, né? É muito comum de instituições que lidam, entre aspas, com vício, com dependência química, também, que eles têm esse forte viés religioso. Vocês sabiam, na verdade, eu vou até dizer aqui pra vocês, né? Talvez alguns de vocês não saibam, vocês sabiam que o Alcoólicos Anônimos, ele é um negócio religioso, inclusive? Porque é tão comum, né, da gente citar o Alcoólicos Anônimos e tal, é tão pouco divulgada essa informação que muita gente não sabe disso, que é uma coisa religiosa. Aí a pessoa vai pro Alcoólicos Anônimos, achando que vai ajudar a pessoa com vício, e eventualmente pode ajudar sim, né, não tô negando que a ajude, mas ela vai pro lugar sem saber que é um negócio religioso e volta doutrinado da parada. Né? Contra esse tipo de doutrinação, ninguém é contra, né? Ninguém é contra esse tipo de doutrinação. Aí, deixa eu ver. E o Léo disse que já perdeu pontos com o PCBR só por ter mencionado o texto. E ele disse que sabia disso porque o South Park tem um episódio sobre o AA. É verdade, o South Park tem um episódio sobre o AA mesmo. Tem mesmo. É uma coisa religiosa, diga-se de passagem.